O Zaidan falou agora no bloco anterior que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, falou muita bobagem ao longo da pandemia. Ontem ele soltou o verbo também. Vamos acompanhar aqui o que disse o Jair Bolsonaro ontem sobre o isolamento. Porque nesse momento está engraçado no governo dele. Ele tem agora um ministro da Saúde pregando isolamento, pregando o uso de máscara, né? E ele falando o contrário. O que ele disse ontem? Vamos acompanhar. Tem uma pesquisa recente aí, parece que é verdadeira, né? Que quem tem uma vida saudável é 8 vezes menos propenso a ter problemas com a Covid. Quando você prende o cara em casa, o que ele faz em casa? Duvido que não aumentou um pouquinho de peso aí no ano passado para agora. Duvido. Até eu cresci um pouquinho a barriga. Tem uma pesquisa recente aí, Até ele engordou, Paulo? Não, ele gastou nas férias dele de dezembro 2 milhões e 100 em... O que ele gastou? Em picanha, em leite condensado, né? Então, ele tem que engordar. Eu acho que a gente fala isso desde a posse, Paulo. O dia que o Bolsonaro entendeu que é ser presidente da República, ele para de falar esse monte de besteira. Porque, gente, nós estamos com mais de 330 mil mortos só de Covid. Fora todo mundo que morre das outras doenças pequenas. Aqui em Santos hoje foi constatada a morte primeira morte chikungunya. Aqui em Santos. Por quê? Porque as pessoas estão com chikungunya achando que é outra coisa e acabam morrendo. Então, um presidente que vira e fala que as pessoas engordaram na pandemia, no momento que nós temos 14 milhões de desempregados e pessoas passando fome, esse cidadão, Jair Messias Bolsonaro, ele precisa ter respeito pela população. Isso é um absurdo o que ele faz. Ele pode acreditar no que ele quiser, mas ele não tem o direito de zombar na cara dos brasileiros que morreram e das suas famílias. Falar que as pessoas estão gordinhas porque ficaram em casa. As pessoas estão passando fome, presidente. As pessoas estão desempregadas. As pessoas não têm condição de poder reagir. E o senhor brinca com isso. O senhor me enoja, presidente. Eu tenho nojo do senhor. Porque isso é um absurdo. A gente está 1 ano se protegendo de uma pandemia e o senhor vem falar que as pessoas engordaram. Isso é ridículo. Ridículo. Eu tenho vergonha do senhor. A Fundação Getúlio Vargas, Aidan, publicou um estudo no começo dessa semana que mostra que os brasileiros em situação de miséria e ameaçados ou flagelados já pela fome, essa quantidade de brasileiros triplicou entre agosto e fevereiro, agosto do ano passado e fevereiro desse ano, em 6 meses, de 6 milhões para 19 milhões. Eu acho que é até mais, viu, Paulo? A gente vê, eu ando muito nas periferias, eu vejo como que é. E a gente também, através da comunicação, Paulo, a gente tem um feeling da população, sabe? Muita gente passando fome, extrema miséria, Paulo. É aquele que não tem R$ 5 para passar o dia. Tá? Não tem R$ 5 para passar o dia. Aumentou muito, Paulo. Mas eu queria acrescentar aí na palavra do Marcelo, eles falam que confinamento, né? Eu nasci numa fazenda, confinamento era quando a gente confinava um rebanho para levar para o corte, né? Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa questão do confinamento. Eu não tenho certeza se isso funciona, porque nós estamos aí, vai para 3 semanas no regime de confinamento, tá? E o estado de São Paulo, que é o que mais confinou, bateu recorde. Quase 1.300 pessoas mortas num único dia. O Brasil passou de 4 mil. A Baixada Santista, que não tinha assim nesse volume, 40. Quer dizer, tudo aumentou, Paulo. Então, será que o confinamento funciona ou esse tipo de confinamento é que está errado? Eu tenho minhas dúvidas. O presidente da CET de Santos, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, hoje na Jovem Pan, ele passou uns dados interessantes. O transporte público de Santos, municipal, tinha 135 mil passageiros por dia antes da pandemia. Passou para 50 mil durante a pandemia e 20 mil por dia nessa restrição do lockdown. Então, 135 mil antes da pandemia,
50 mil durante a pandemia por dia, 20 mil durante o lockdown e no domingo, sábado e domingo, que era só para os profissionais da saúde, 3 mil passageiros só. Então a circulação de pessoas reduziu e o número de casos, a gente espera que a partir dessa semana, que deu 15 dias, é que comece a reduzir o número de casos e de mortes. Mas então, Paulo, outra decisão burra do comitê que faz a gerência da crise. Por que diminuir o transporte coletivo? Quando justamente nós temos que ampliar o transporte coletivo para ampliar o distanciamento. O que eu vejo, eu falo sempre aqui, eu me locomovo de transporte coletivo ou de aplicativo pela cidade, geralmente de ônibus. Então eu falo porque eu pego ônibus. Os ônibus estão lotados, os ônibus estão cheios. Por quê? Tem menos veículo, muita gente nos horários estão espremidos. Então é uma decisão burra. Os ônibus deveriam estar normais para aumentar o distanciamento e aí sim você limitar a tipo 15 pessoas por ônibus, 20 pessoas por ônibus. Aí você vira e fala assim, mas as empresas vão ter prejuízo. Ora bolas, não é uma concessão de serviço público? Então vocês garantam o serviço público, porque você diminuir, você está ajudando o empresário do transporte. Você não está ajudando a sociedade. Então você tem que botar transporte coletivo. A gente vê isso no Rio, em São Paulo, Santos, todos os lugares. Todo mundo agarrado, amontoado nos ônibus, nos trens, nos metrôs, quando deveria ser exatamente o contrário. Mais transporte, maior distanciamento e maior segurança. Hoje você tem menos transporte, maior aglomeração, maior chance de contaminação.